Olá, nós vamos continuar o estudo dos direitos humanos falando dos direitos humanos na sociedade contemporânea. Na primeira parte da nossa aula de hoje, trabalhamos com os direitos humanos, levando-se em conta a conformação da nova sociedade internacional, que teve seu início justamente com a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, no que diz respeito a esta construção desses direitos. Nós já havíamos visto anteriormente que a ONU foi sendo construída durante a Segunda Guerra Mundial, desde os seus estertores com a Carta do Atlântico Norte, entre Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte, e depois a primeira Carta das Nações Unidas, que ainda não era a ONU formalmente institucionalizada. E que em 46 começou a existir, após a Carta de São Francisco de 45, a reunião desses países que assinaram a Carta de São Francisco em forma de assembleia. A ONU ela passa a ser a grande organização internacional de vocação universalista e mais universal. E por conta disso ela tem um papel importantíssimo no reconhecimento, na reafirmação e na busca da efetividade dos direitos humanos. Diante desse fato, que é um fato importantíssimo e que não pode ser desprezado, é que nós salientamos na primeira parte da aula de hoje sobre as soluções buscadas pela sociedade internacional a respeito do combate ao genocídio, a respeito do combate aos crimes contra a humanidade, a respeito ainda da convenção que trabalha com as vítimas de guerra e os presos de guerra. Documentos esses todos recepcionados pelo Brasil em seu direito interno. E trabalhamos com a segunda parte dos 3 grandes objetivos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A primeira parte, o projeto que deu vez e que se consolidou como Declaração dos Direitos Humanos de 48. A segunda parte, um documento internacional que tivesse maior efetividade, do ponto de vista jurídico, que fosse juridicamente mais vinculante. E surgem assim os 2 pactos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, de 66. Atualmente, a sociedade internacional ela se prende a outros documentos que eu vou falar a seguir, mas o seu grande objetivo é uma maior efetividade da proteção dos direitos humanos. E esse grande objetivo ele é buscado hoje através de condutas de todos os estados que integram a sociedade internacional, que estão consignadas num tratado chamado Agenda 2030, Agenda 2030, que busca justamente melhorar o nível de proteção e a efetividade dos direitos humanos. Vamos verificar, então, o que consubstancia este atual momento em que vivemos, para que possamos fechar, então, o estudo dos direitos humanos. Espero que todos estejam vendo a projeção. Está aparecendo uma questão aqui, deixe-me ver. Ótimo, obrigado. Estão vendo, ótimo. Já me informaram aqui que está dando para ver. Bom, no ano de 1986, 20 anos depois do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, a Assembleia Geral das Nações Unidas assinou o Tratado do Direito ao Desenvolvimento. Esse tratado ele está consubstanciado na Resolução 41.128, de 4 de dezembro de 1986. O que é o direito ao desenvolvimento? O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político.
É o que diz o artigo 1º desse tratado. Como vocês podem perceber, esse tratado ele tem por finalidade buscar aquela efetivação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vocês podem perceber na última linha desta imagem do PowerPoint. O tratado ele busca a urgente implementação, promoção e proteção dos direitos civis e políticos e daquela tríade de direitos humanos às quais nos referimos no final da primeira parte da aula de hoje. Os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Pois bem, quando se fala em direito ao desenvolvimento, nós estamos falando em um direito humano, portanto. O direito ao desenvolvimento, ele passa a integrar o vasto rol que a sociedade internacional traz de direitos humanos e que temos tanto debatido desde o início desse ciclo da unidade de relações internacionais. Então, com relação a este vasto rol, o que nós temos? Que o direito humano ao desenvolvimento abrange, em primeiro lugar, a plena realização do direito dos povos à autodeterminação. De fato, apenas eu posso falar em uma efetiva autodeterminação dos povos se cada povo tiver um desenvolvimento socioeconômico e cultural a garantir minimamente o seu progresso, a garantir minimamente o seu aprimoramento. Diante disso, o direito humano ao desenvolvimento deve ser entendido também sob a perspectiva coletiva de proteção dos povos, e não apenas sob a proteção individual. Aliás, o próprio constitucionalismo brasileiro trabalha com esta ideia, quando a Constituição de 88 fala em seu artigo 5º sobre os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. É o que está no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Pois bem, o direito humano ao desenvolvimento abrange a plena realização do direito dos povos à sua autodeterminação. E do ponto de vista individual, toda pessoa, diz o tratado, é sujeito central do desenvolvimento. Toda pessoa é participante ativa e beneficiária do direito ao desenvolvimento. Esse tratado ele impacta tão fortemente a sociedade internacional que muitas pessoas passaram a defender desde 1986 que a pessoa física passou a ser sujeito de direito internacional. É por isso que vocês ouviram do professor Kim a ideia de que a pessoa física também seria sujeito de direito internacional, pela própria evolução da sociedade internacional. E ele tem razão em fazer essa consideração para vocês, porque percebam vocês que, a partir do instante em que a sociedade internacional não apenas reconheça que os Estados têm que viabilizar os direitos humanos individuais, mas mais do que isso, a partir do instante que os tratados internacionais devem reconhecer que a pessoa humana é sujeito central do desenvolvimento, eu tenho uma espécie de upgrade da pessoa individual na sociedade internacional. A única diferença que nós temos diz respeito realmente quanto à elaboração das fontes. A pessoa física por si só, ela não tem legitimação, não tem competência para elaborar fontes de direito internacional. Mas ela acaba sendo, sem sombra de dúvidas, beneficiária e também agente central, é o que diz o Tratado de Direito ao Desenvolvimento da Sociedade Internacional dos nossos dias. Mesmo assim, vocês encontrarão vários autores que continuam presos àquela visão, que foi a visão que eu inicialmente dei para vocês, de que são sujeitos do direito internacional os estados e os organismos internacionais. O Tratado ao Direito ao Desenvolvimento diz que todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento
individual e coletivamente, e que os Estados têm a responsabilidade primária pela criação das condições favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento. Os Estados têm o dever ainda de cooperar reciprocamente para o asseguramento do desenvolvimento, buscando, inclusive, eliminar obstáculos ao desenvolvimento de cada povo. Os Estados devem cooperar promovendo, encorajando e fortalecendo o respeito universal a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Além disso, os direitos humanos e as liberdades fundamentais passam a ter uma natureza jurídica reconhecida formalmente pelo Tratado do Direito ao Desenvolvimento. Todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais são indivisíveis e interdependentes. Essas características, a da indivisibilidade e da interdependência, são essenciais quando se fala em direitos humanos. Vamos para o segundo documento dessa segunda parte da aula de hoje, antes de falarmos da declaração da Agenda 2030. Eu estou me referindo à Declaração do Milênio. A Declaração do Milênio, ela tem como fundamento uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que é a resolução A/Res, de resolução, /55/2, de 8 de setembro de 2000. Esta resolução, ela traz uma novidade na sociedade internacional. A Declaração do Milênio foi assinada por 191 estados, então quase todos que integram a sociedade internacional. E ela estabelece a responsabilidade individual e coletiva dos estados em defender os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da equidade de tratamento. Vejam, então, o impacto que esta declaração traz e como ela é uma evolução enorme em relação aos outros documentos internacionais. Percebam vocês que aqui nós já estamos dentro do nosso ambiente atual de sociedade internacional, onde se busca a responsabilidade individual e coletiva dos Estados no tratamento dado aos direitos humanos. Quais são os valores fundamentais da Declaração do Milênio? São eles a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza e a responsabilidade comum. Vamos falar brevemente sobre esses valores fundamentais, levando-se em conta o que a Declaração do Milênio traz a respeito desses valores fundamentais. Primeiramente, a liberdade. A Declaração do Milênio, ela não deixa de reconhecer tudo aquilo que os tratados internacionais trazem sobre liberdade, mas ela foca num problema que ela considera essencial. Ela diz que a liberdade deve se traduzir no direito de viver e de criar os filhos com dignidade. Direito este outorgado tanto ao homem quanto à mulher. A ideia de liberdade com dignidade envolve a ideia de liberdade da fome. Vejam esse dado como um dado relevante.
e também envolve a ideia de liberdade do medo da violência, da opressão e da injustiça. Percebam vocês que essa ideia de liberdade é uma ideia até então inédita na sociedade internacional do ponto de vista expresso. E é uma ideia extremamente plugada com a realidade, onde a sociedade internacional tem que buscar métodos mais eficientes do combate à fome, do combate à violência e do combate a qualquer meio de opressão. É uma tarefa bastante difícil, levando-se em conta as fortes desigualdades socioeconômicas e culturais que temos no mundo hoje. E é uma tarefa que acaba exigindo uma maior atenção sobre as regiões economicamente mais debilitadas do globo. Inclusive, a Declaração do Milênio, eu já vou falar, tem uma referência especial ao continente africano. Então, percebam vocês aqui que a ideia de liberdade não está desconsiderando todas as liberdades que estudamos anteriormente no módulo de direitos humanos e nem as liberdades públicas que estão previstas na nossa Constituição Federal. Mas é uma ideia que se encontra maior. Ninguém pode falar em pessoa livre se a pessoa não tem comida. Ninguém pode falar em pessoa livre se a pessoa não tem dignidade para viver e para criar seus filhos. Ninguém pode falar em pessoa livre a uma pessoa que vive sob constante opressão por conta de grupos, quadrilhas ou guerrilhas. A ideia, então, de liberdade tem uma conotação extremamente repaginada e atualizada pela Declaração do Milênio. Bem, essa ideia de liberdade que está na Declaração do Milênio, ela tem um impacto ainda mais contundente quando a declaração diz que a melhor forma de garantir esses direitos é pela democracia participativa, baseada na vontade popular. Aqui está errada a digitalização, sinto muito. Isto quer dizer que há, sem sombra de dúvidas, a ideia de que a democracia participativa é o melhor caminho encontrado pela sociedade internacional até os nossos dias para que essa liberdade possa ser garantida minimamente dessa maneira que acabamos de expor. Percebam vocês que a declaração ela não exerce um antagonismo a regimes totalitários. E isto é feito dentro daquele primado que nós já estudamos sobre a questão do princípio da autodeterminação dos povos e da autodeterminação dos estados. Então, não há, num primeiro momento, como a sociedade internacional se imiscuir, exercer alguma ingerência em um regime totalitário, a não ser que esse regime totalitário possa gerar violações a direitos humanos demonstradas, ou possa gerar problemas na relação com outros estados. Nós já falamos sobre isso, inclusive, dê uma olhadinha naquela unidade em que falamos sobre responsabilidade internacional. Outro valor garantido pela Declaração do Milênio é a igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de se beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida. Esta igualdade, ela está mencionada e está expressa na Declaração do Milênio. Isto significa que a ideia de igualdade não é uma igualdade apenas voltada para aquela ideia do período axial da igualdade em essência, que todos nós somos iguais em essência. Isso somos mesmo. Mas ela tem também um upgrade aqui. Ela passa a ser a igualdade quanto a acesso ao desenvolvimento. Porque o Tratado do Direito ao Desenvolvimento, que falamos há instantes atrás, trabalha com esse tema. E mais do que isso, reconhece-se de forma expressa
a igualdade de direitos e de oportunidades. Então, aqui nós temos a ideia da igualdade também focada nos problemas da sociedade de nossos dias. Solidariedade. A solidariedade, construída a partir do ideário francês da liberté, égalité e fraternité, passa a ter um papel relevante no globo desde o surgimento da Liga das Nações, que realmente acaba afirmando esse grande papel da solidariedade. Mais do que isto, a solidariedade ela acaba sendo um princípio internacional relevantíssimo, consagrado, inclusive, na nossa Constituição brasileira, conforme já falamos. E não só para as relações externas do Brasil, pelo princípio da cooperação com os povos, como também nas relações internas, como o objetivo da solidariedade social, a função social da propriedade, a função social da família e no Código Civil Brasileiro que nós temos a função social do contrato. Pela solidariedade, os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça social. Os que sofrem ou os que se beneficiam menos merecem a ajuda dos que se beneficiam mais. Percebam vocês que a solidariedade passa a ter um aspecto de cooperação, mas também de justiça distributiva. Os que sofrem ou os que se beneficiam menos merecem a ajuda dos que se beneficiam mais. O valor da solidariedade passa a ter um grande impacto na Declaração do Milênio, portanto. Tolerância. Nós lembramos da tolerância quando falamos da Paz de Westfália, do que pôs fim à Guerra dos 30 Anos e que acabou sendo multiplicada em outras declarações internacionais no continente europeu por outros governantes e não apenas por aqueles envolvidos na Guerra dos 30 Anos. A tolerância ela é focada pela Declaração do Milênio não só em toda a construção histórica, mas também na ideia de respeito mútuo em toda a diversidade de crenças, culturas e línguas. Há uma proibição de repressão às diferenças. As diferenças devem ser apreciadas como bens preciosos de toda a humanidade. E deve haver a promoção ativa de uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações. Então, diante disto, a ideia de tolerância é uma ideia que envolve respeito. E o respeito envolve reciprocidade. Percebam como a tolerância está intimamente ligada à liberdade pela diversidade, à igualdade de direitos e à solidariedade quanto ao respeito recíproco, com a promoção ativa de uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações. O respeito pela natureza. Percebam o impacto que agora nós temos com o direito ambiental. Vocês se lembram? Nós comentamos há poucos minutos, ainda na primeira parte da aula de hoje, que nós não tínhamos no Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais normas ambientais amplas a serem observadas pelos estados, porque as normas ambientais já existiam, mesmo na sociedade internacional, mas estavam tanto que dispersas em vários documentos internacionais. E o direito ambiental, como grande ramo do direito social, ele surge historicamente depois do direito do trabalho. E é isto que faz com que nós não tenhamos uma consolidação no Pacto dos Direitos Socioeconômicos e Culturais de direitos ambientais. Mas temos vários tratados internacionais anteriores ao Pacto de 66, assim como temos a menção do meio ambiente do trabalho, que eu falei com vocês na primeira parte da aula de hoje.
O respeito à natureza, ele está atualizado pela Declaração do Milênio, sem prejuízo dos que os tratados internacionais anteriores falam, e também sem prejuízo do que trata a nossa Constituição Federal. E lembrem-se que a nossa Constituição Federal, ela estabelece o direito ambiental de uma forma bastante importante, porque dá ao direito ambiental a ideia de proteção pelos mecanismos de precaução a dano ambiental, tanto de direitos que nós temos ao meio ambiente saudável e sustentável, diz o artigo 225 da Constituição Federal, como também as nossas futuras gerações que têm esse mesmo direito. E é por isso que nós temos tantos tratados internacionais elaborados a partir de então. Antes mesmo da Declaração do Milênio, nós já tínhamos a chamada Declaração da EcoRio 1992. Nós tínhamos também as declarações ambientais que foram sendo construídas durante a década de 90. E depois da Declaração do Milênio, outras declarações ambientais foram assinadas pelos países. Vocês viram há pouco tempo atrás uma questão bastante complexa sobre o fato dos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, e mesmo o Brasil, através do presidente Jair Bolsonaro, se insurgirem contra o Acordo de Paris, que é um documento de proteção ambiental mundial e que tem amparo na Declaração do Milênio. Por que entendem Estados Unidos e Brasil, através dos seus atuais governantes, que o Acordo de Paris estaria tratando desigualmente alguns países e que Estados Unidos e Brasil estariam sendo prejudicados pelo Acordo de Paris? Então, diante disso, nós temos uma situação nova. E essa situação nova agora será objeto de reanálise com, no caso dos Estados Unidos, a assunção ao poder pelo presidente eleito Joe Biden, que deve haver a confirmação dessa eleição no Colégio de Delegados em 14 de dezembro próximo. A Declaração do Milênio, ela trabalha com respeito à natureza da seguinte maneira: deve haver uma gestão prudente de todas as espécies e de todos os recursos naturais, conforme os princípios do desenvolvimento sustentável. Então, a proteção ambiental, ela não é contrária ao progresso econômico, mas a proteção ambiental é limite do progresso econômico. Esta harmonização entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental é feita de maneira ligada a dois princípios muito importantes do direito ambiental. Entre outros, destaco esses dois. O princípio da precaução, isto é, gestão prudente, deve-se verificar o impacto ambiental, e, de outro lado, o princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, a realização de atos de progresso econômico deverá ser feita sempre com o controle da biota, que é o conjunto dos espécimes que existem em determinada região que está sendo afetada pelo progresso econômico. E o eventual manejo dessas espécies deve ser feito também de forma prudente para que não haja prejuízos à ordem ecológica local ou regional. Então, existe sim parâmetros a delimitarem a maneira pela qual será realizado o progresso econômico. Também se fala em respeito pela natureza na conservação e transmissão aos nossos descendentes das imensuráveis riquezas naturais. E também quando se trabalha com a alteração dos atuais padrões insustentáveis de produção e de consumo. Vejam aqui a relação que é feita
entre empresa, trabalho e consumo, nesta regra sobre respeito pela natureza que há na Declaração do Milênio, no interesse do bem-estar das futuras gerações. O último valor fundamental da Declaração do Milênio é a responsabilidade comum. E esta responsabilidade, ela é partilhada e quer se goste ou quer não se goste, o Brasil assinou esta Declaração do Milênio, ela é multilateral. Então, se o Brasil realmente pretende adotar uma outra postura internacional, ele deveria adotar essa outra postura internacional denunciando os vários tratados e acordos internacionais que ele, Brasil, fez parte no decorrer de todas essas décadas que temos falado aqui, e é algo que não é da Nova República, é algo que não é do governo do PT, é algo que não é do governo do PSDB, é algo que não é apenas a Revolução Militar, mas é algo que vem desde a atuação forte do Brasil na sociedade internacional da monarquia. Percebam vocês. Então, o Brasil teria que romper com a Declaração do Milênio, teria que romper com a Agenda 2030, teria que romper com uma série de tratados internacionais, porque o Brasil assumiu essa responsabilidade compartilhada e multilateral. Isso é multilateralismo, o que vai contra as convicções de alguns governantes nos dias de hoje. As posturas que são contrárias ao multilateralismo são posturas típicas do período da Guerra Fria e nem do período do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, mas do período anterior da Guerra Fria, que corresponde, nos documentos da sociedade internacional, à década de 1950 e à primeira metade da década de 1960. Faço essa observação porque isto constitui algo extremamente importante para o estudo dos direitos humanos nos nossos dias, independentemente das posturas que serão adotadas pelos governantes dos Estados Unidos e do Brasil, ou mesmo por governantes de outros povos. A responsabilidade comum é um valor fundamental da Declaração do Milênio, e ela é partilhada e ela é multilateral pela gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à paz e segurança internacionais. Percebam vocês que a sociedade internacional ela não termina com a ideia do nacionalismo, mas ela procura harmonizar a ideia do nacionalismo com os interesses dos outros estados que integram a sociedade internacional. Então, o que a responsabilidade compartilhada e multilateral busca é uma harmonização dos ideários nacionalistas com os ideários de uma sociedade internacional livre, igual e fraterna. É isso que é buscado pela Declaração do Milênio. Como é que deve ser feita essa responsabilidade partilhada e, insisto, multilateral dos Estados? Pela gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à paz e segurança internacionais. Cabe à ONU, diz a Declaração do Milênio, cabe à ONU, em que pese alguns governantes atuais discordarem da ONU, cabe à ONU, organização de caráter mais universal e mais representativa de todo o mundo, desempenhar papel central na gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo e no enfrentamento às ameaças à paz e segurança internacionais. A Declaração do Milênio ainda trabalha com os seguintes temas, que não vamos falar aqui por se tratar de um curso de graduação, mas esse documento está à disposição de qualquer um de vocês na internet. Paz, segurança e desarmamento, desenvolvimento e erradicação da pobreza, proteção do meio ambiente comum, direitos humanos, democracia e boa governança, proteção dos grupos vulneráveis, responder às necessidades especiais da África, lembram que eu falei para vocês aqui do problema da África,
e reforçar as Nações Unidas como organização universal vocacionada para a construção de uma sociedade internacional livre, igual e fraterna. Agora que entendemos como estamos hoje, acho que fica mais claro para vocês por que existe tanto debate na sociedade internacional pela adoção de qualquer governo de uma medida contrária à Declaração do Milênio, né? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta até aqui ou fazer alguma consideração? Não há problema nenhum se houver alguma discordância com o que estou falando. Eu só estou avisando que é o que nós temos nos documentos internacionais. Ou podemos ir para os últimos minutos da nossa aula de hoje. Está claro para vocês? Então, vamos para os últimos minutos da nossa aula de hoje. Vamos, então, aqui falar sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 tem o nome de Declaração Global, já deu para perceber que certamente vários grupos ideológicos são completamente avessos a isso, né? Declaração Global de Interdependência, imaginem vocês, né? É o título da Agenda 2030. Declaração Global de Interdependência aprovada pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015. A Agenda 2030, ela, baseada nos valores fundamentais que eu trouxe para vocês na Declaração do Milênio, e que vou apenas lembrar mais uma vez: liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade comum, no enfoque que a Declaração do Milênio dá, a Agenda 2030 trabalha com os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, isto é, do século XXI. São os chamados ODMs. São 17 objetivos que se multiplicam em mais de 70, em dezenas de objetivos sustentáveis. Vejam só o impacto dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais nos dias de hoje. E cabe a todos os estados signatários da Agenda 2030, se não me falha a memória, nós temos 193 dos 195 estados que assinaram essa agenda, e repito, Estados Unidos e Brasil são signatários da Agenda 2030, de objetivos que estão nesse documento de forma discriminada, esmiuçada, e que eu não terei tempo para discuti-los com vocês. Quais são os objetivos? Primeiro, erradicação da pobreza. O artigo 3º da nossa Constituição Federal já estabelece que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a busca da erradicação da pobreza. Então, este objetivo aqui trabalha com uma redução da pobreza a cada ciclo de anos. É bastante interessante. Ele busca, então, não apenas com um apego documental, expressões retóricas, mas trabalha com metas a serem atingidas pelos estados. O Brasil tem a sua meta de busca de erradicação da pobreza, que está nesse documento e que é meta para quaisquer estados na sociedade internacional. Objetivo segundo, a fome zero e a agricultura sustentável. Houve uma pessoa que foi muito elogiada pela sociedade internacional e que, de forma incompreensível, passou a ser muito criticada apenas pelo fato de que ela foi ministra do governo Lula, que promoveu no seu primeiro mandato o projeto chamado Programa Fome Zero. Vocês devem se lembrar disso. Esta pessoa foi Francisco Graziano. E Francisco Graziano, por conta da sua atividade como ministro com o projeto Fome Zero, acabou sendo guindado
durante um mandato, a condição de secretário de uma agência da ONU para o combate à fome mundial. Então, vejam mais uma vez o Brasil sendo protagonista da sociedade internacional. E realmente, os números daquela época foram números bastante impressionantes, com a redução da fome. Não com a eliminação da fome, com a redução da fome no território brasileiro. Fome zero e agricultura sustentável é uma das ODMs da Agenda 2030. Saúde e bem-estar é um terceiro objetivo da Agenda 2030, que busca tanto a prevenção quanto o tratamento e cura de doenças e também a proporcionalização para as pessoas do direito ao exercício físico, à cultura e ao lazer. Educação de qualidade, mantendo-se a ideia do ensino fundamental, gratuito e universal. E também a possibilidade de acesso ao ensino técnico profissional e ao ensino superior, garantidas as igualdades de oportunidades a qualquer pessoa sem diferença de tratamento. Aí há uma questão que é levantada, que é a questão das chamadas cotas raciais, e também a outra questão que é levantada, que é a questão da chamada cotas de pessoas com deficiência, que são trabalhadas também pela sociedade internacional. Percebam, então, que nós não estamos diante de um canhestro debate que é feito muitas vezes aqui no Brasil, se tal política seria de direita ou de esquerda. Porque esta visão dualista de capitalismo norte-americano ou de comunismo soviético, expressões que nem condizem com a realidade, é uma visão totalmente deformada de mundo já naquela época, e que se transformou numa visão mais deformada de mundo com o multilateralismo e com a globalização, por força desses documentos internacionais. Então, quando se fala em globalização e multilateralismo, ninguém está falando aqui de mera ideologia. Estamos falando do que a sociedade internacional assentou como direito. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Também são objetivos da ODMs, e agora eu vou ser um pouco mais rápido, porque temos pouco tempo, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, e é por isso que existe também o respeito às diversidades, também de orientação sexual. A água potável e o saneamento, nós temos até hoje problemas enormes no planeta quanto ao saneamento e quanto à água potável, o acesso à água potável. O Brasil mesmo, ele ainda tem metade da população brasileira, segundo dados oficiais do governo brasileiro, que não tem acesso à água potável e ao saneamento. Então, vejam só vocês a situação como é complexa. Energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico. E objetivos no campo da indústria, da inovação tecnológica e da infraestrutura. Objetivos para a redução das desigualdades, daquelas desigualdades que são desigualdades ilegítimas, né? Não estamos nos referindo aqui a qualquer desigualdade. Estamos referindo aqui às desigualdades que acabam oprimindo o direito humano. Cidades e comunidades sustentáveis, a questão da reformulação das cidades e das comunidades por uma política econômica mais limpa, menos poluidora. Consumo e produção responsáveis, o que está intrinsecamente ligado aqui ao planejamento das cidades e desses territórios. Ação contra a mudança global do clima. E aí que entra o Acordo de Paris, que vem sendo questionado pelo governo brasileiro e pelo governo norte-americano. Vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Vejam vocês que todos esses objetivos têm como valores que os inspiram e devem ser interpretados na base da Declaração do Milênio. Aliás, a Agenda 2030 faz referência expressa à Declaração do Milênio.
Então, nós temos aqui realmente um avanço significativo da sociedade internacional e que não tem nada a ver com ideologia liberal ou com ideologia comunista. Isso está superado. É por isso que se falou, inclusive, há um bom tempo, se teria ocorrido o chamado fim das ideologias. Muitos autores de ciência política e de sociologia discutem, em virtude desse multilateralismo, se há ou não o fim das ideologias. A dualidade da Guerra Fria levou a uma dualidade de ideologias que nem era dual, mas gerou essa dualidade. A sociedade internacional contemporânea, pelo projeto de multilateralismo proposto ao mundo pelo projeto econômico norte-americano e secundado pelo projeto econômico europeu, pelo projeto econômico japonês, pelo projeto econômico chinês, que são concorrentes fortíssimos, obviamente, na sociedade comercial internacional, é o projeto do multilateralismo. Então, hoje em dia, nós não temos uma visão puramente liberal ou puramente comunista no mundo. Nós temos a concretização de fragmentos de visões na sociedade internacional. E esses fragmentos de visões têm como pressuposto o respeito à diversidade, também ideológica. Isso é muito importante para entendermos, porque, embora tenhamos diferenças de entendimento em ideologias no mundo inteiro, em diversidades de entendimentos culturais no mundo inteiro, por que o respeito às culturas é tão essencial na sociedade contemporânea? Bem, o último slide que eu tenho para mostrar para vocês é este aqui. A Agenda 2030, ela trabalha com as 3 grandes dimensões do desenvolvimento sustentável, lembradas na Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986. A dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Houve, na época de aprovação da Agenda 2030, uma forte crítica pela ausência do terceiro elemento da tríade, né? O cultural. Mas o respeito às diversidades culturais, ele está inserido no campo da igualdade na Declaração do Milênio e também na Agenda 2030. Igualdade também se dá com respeito às diversidades. Vejam só que curioso, né? Então não existe uma igualdade absoluta ou matemática. As tarefas deverão ser cumpridas pelos governos, pela sociedade civil, pelo setor privado e por todos os cidadãos, que devem então ser incentivados pelo governo para tanto. E essas tarefas, elas têm prazos, têm cronograma. E até 2030 haverá consolidação dos dados quanto ao cumprimento ou não dos prazos por cada estado na sociedade internacional. E deve haver o estímulo e o apoio em áreas de importância crucial para a humanidade, protegendo-se as pessoas, o planeta, a questão ambiental então está em primeira ordem, a prosperidade, o desenvolvimento do Tratado de 86, a paz, que continua sendo a grande busca da sociedade internacional, e as parcerias, isto é, multilateralismo. Bem, eu agradeço demais a todos que estiveram até aqui. Terminei com a brevidade possível o estudo dos direitos humanos na nossa unidade de relações jurídicas internacionais. Então, apenas haverá nas próximas datas a aula para fins de esclarecimento de dúvidas ou de eventual revisão de temas tratados nesse semestre. Eu agradeço demais a atenção de todos e eu abro para questões, se há alguma questão da parte de vocês ou se ficou claro para vocês o que foi falado na aula de hoje. Então, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, quero agradecer a toda a atenção dispensada, né? E quero agradecer por esse semestre, né? Quero dizer que continuo as ordens, obviamente, como vocês sabem, até o final do semestre, né?
vocês já têm meu e-mail e eu quero desejar a você que está me ouvindo, a sua família, que Deus abençoe, proteja a sua casa, possa te livrar de todo perigo e de todo mal. E que Deus também possa me abençoar minha família e me livrar de todo perigo e de todo mal. Eu agradeço também aos elogios que estão aqui colocados. Foi uma alegria estar com todos vocês, viu? E há duas perguntas aqui que eu vou fazer agora, já terminando a gravação.